Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é os impactos do estresse no nosso corpo. Mas antes, você precisa saber que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Com o impacto em mais de 85% da população brasileira, o estresse já alcançou patamares preocupantes para toda a sociedade. Ainda quando pensamos globalmente, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, já indicou que uma em cada 5 pessoas sofre do chamado estresse crônico, uma condição que pode levar a problemas graves como depressão e doenças cardiovasculares. Para falar sobre esse tema, a nossa convidada do programa de hoje é a Ana Paula Ribeiro, psicóloga do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, o CEJAM. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Obrigada mesmo. Ana, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é considerado um estado de estresse. O estresse, na verdade, é uma reação do corpo a situações do dia a dia, situações que levam a uma carga intensa, que pode ser, por exemplo, entregar um trabalho, que pode ser questões familiares, questões que levam você a gerar um impacto que você tem que resolver logo. Que é diferente, por exemplo, de um estresse crônico, que aí seria eu ter essas questões que são frequentes e que continuam todos os dias, e isso pode sim levar a questões de transtornos mentais, né, e de saúde também. Então é diferente, né? E Ana, o estresse é considerado uma doença? Não, o estresse não é considerado uma doença, porque o estresse ele pode ser. As pessoas têm estresse normalmente todos os dias. Por exemplo, você vai casar, você fica estressado porque você vai casar, você fica estressado porque vai prestar vestibular. Então, são estresses que são normais para as pessoas no dia a dia, porque isso tem a ver com reação. A gente precisa reagir de algum jeito, e nosso organismo faz isso. Então, não é uma doença. E Ana, uma pesquisa, né, que a gente tem aqui, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, revelou que 40% dos brasileiros relatam altos níveis de estresse diário. E esse índice reflete também uma tendência crescente, com 30% da população apresentando sintomas de ansiedade e 20% diagnosticados com transtornos, né, relacionados ao estresse. Então, falando em ansiedade e estresse, qual que é a diferença, né, entre estresse e ansiedade? Sim. O estresse ele pode desencadear tanto transtornos ansiosos, ansiedade, como também a depressão. A diferença nisso é, como eu falei, o estresse ele vai voltado para questões que são reações do dia a dia, reações do trabalho, reações da família. Já a ansiedade, quando a gente vê, pode ser devido ao estresse. O estresse crônico todo dia, eu estando estressado, não conseguindo resolver as coisas, não conseguindo parar para pensar, eu me desorganizando, eu posso levar à ansiedade. Que é o quê? Eu começo a ter sintomas físicos, como às vezes falta de ar, dificuldade para se concentrar, palpitação, né? E isso já começa a atrapalhar no dia a dia, no sono, né? Na realização das tarefas, até na socialização. Então é muito importante a gente tentar entender o que é um estresse, em que eu posso, por exemplo, cuidar no dia a dia, como fazer atividade física, relaxar, do que está associado também a uma ansiedade, em que eu já não consigo resolver algumas coisas, eu não consigo mais parar para se concentrar, né? E aí sim eu preciso de uma ajuda médica. No caso, então, a gente pode falar que o estresse ele leva a essa ansiedade exagerada, descontrolada, é isso? Sim, se for um estresse não tratado, se for um estresse que é crônico, todo dia, e eu não consigo mais resolver isso, por exemplo, se eu tenho
um trabalho muito exigente. E eu também me exijo muito. Isso vai sendo todos os dias, em casa também. Então, é um estresse que eu não consigo ter momentos de alívio, momentos de escape. E isso pode sim gerar a um transtorno de ansiedade. Então, por isso que é muito importante a gente ficar atento a esses sinais, porque no estresse eu já posso ter cuidados para reparar nisso, né? Eu posso ter movimentos na minha vida de autocuidado em que eu posso diminuir essas situações de estresse que é externo, né? Ana, você deve atender muitos pacientes, né? Eu gostaria de saber quais são os principais sinais, sintomas que eles relatam, né, quando chegam aí no consultório e o que eles falam, né, principalmente, o que eles sentem? Uhum. Quando a gente trata de estresse, hoje a maioria das pessoas estão estressadas, né? Como você mostrou aí, apontou na pesquisa. Por quê? Porque hoje a nossa vida contemporânea é muito corrida. A gente é solicitado de todas as formas a responder de maneira adequada. Então, no trabalho eu tenho que ter metas, eu tenho que definir aquilo. Em casa também eu preciso resolver tudo. Eu tenho padrões de beleza, padrões que eu preciso, por exemplo, estar na academia sempre, eu preciso estar fazendo tal coisa. Tudo isso gera uma carga muito grande e às vezes eu não consigo responder nessa demanda. E isso gera um estresse, porque gera culpa, gera sensação de impotência. Então, isso chega muito no consultório, numa situação de que eu não consigo dar conta de tudo que é solicitado hoje para ser feliz. O que é uma mentira, né? Porque para ser feliz, necessariamente eu não preciso dar conta de tudo que me solicitam, né? Eu posso, na verdade, ter espaço em que eu posso ficar ocioso. E isso também ser prazeroso, e isso fazer bem. Então, o acompanhamento terapêutico, às vezes, vem na mão contrária, de você oferecer para o sujeito que ele pode parar, que ele pode respirar, né? Exatamente, e são muitos estímulos, né, hoje. É celular, é o computador, aí a televisão, aí entra no carro, tem o rádio, são muitos estímulos. E às vezes, às vezes as pessoas não têm esse tempo de ficar quietinho, no silêncio, né, não fazendo nada também, que é muito importante, né, como a gente diz, o ócio, né? Uhum, é verdade. Hoje em dia, na nossa vida contemporânea, se a gente prestar atenção, nos momentos que a gente está parado, a gente está com o celular na mão. Nos momentos que a gente está parado, a gente está tentando fazer alguma coisa. E a gente solicita isso até das crianças, né? Porque criança que fica muito parada, parece que ela não está produzindo. Essa cobrança que a gente tem que estar produzindo sempre faz com que a sociedade, todos nós ficamos nessa ansiedade, olha só, já nessa sensação de estresse que precisa estar sendo movimentado, né? Então, essa sensação de que precisa estar fazendo alguma coisa impede que a gente possa até mesmo pensar sobre o que a gente está sentindo, pensar sobre as nossas emoções e até refletir sobre o que está nos estressando. Exatamente, Ana. No caso, o que o estresse causa no nosso corpo, né? A parte física, quais são os sinais que ele traz para a pessoa? Uhum. O estresse pode trazer várias sinais e sintomas que a gente pode perceber. Por exemplo, falta de apetite ou excesso também de apetite, falta de sono. Às vezes tem sintomas até, gente, que é físicos que a gente percebe, por exemplo, queda de cabelo, né? Então, esses sinais que a gente tem que ficar muito atento, porque um estresse crônico pode realmente levar a situações como doenças cardiovasculares, né? Porque quando eu estou estressado, a gente libera cortisol, que é o quê? Essa reação de fuga, essa reação de, nossa, tem que ser rápido. Quanto mais eu tenho isso, mais eu fico acelerado, podendo sim ter um aumento, né, das questões cardíacas. Então, é muito necessário, por exemplo, que a gente realize atividades físicas, que libera ao contrário, né, que é a endorfina, que faz a gente poder ficar mais tranquilo, que diminui, né, o cortisol. Então, tudo isso a gente precisa estar atento nesses sinais do nosso corpo. Tudo aquilo que é estranho, a gente precisa prestar atenção, que muitas vezes a gente não presta, a gente vai deixando para depois, um dia passa, normalmente não passa, ele vai ficando crônico. Ana, você falou, né, sobre o cortisol. Eu estava acompanhando uma nutricionista recentemente, ela falou que às vezes muitas pessoas estão em processo de emagrecimento e às vezes não conseguem atingir a meta porque estão estressadas.
E aí o organismo libera muito cortisol e isso inflama o organismo e ela não consegue sair, né? Atingir a meta, sair daquele peso e atingir o peso que ela precisa, né, no caso. Então, para você ver, né, como que mexe com o corpo todo e vai virando aí uma bola de neve mesmo, né? Sim, porque se a gente pensar, muita gente separa, né, o corpo da mente e acha que só resolvendo uma coisa eu estou resolvendo a outra. E não. Mesmo que se você for num terapeuta, num psicólogo, e às vezes ele vai te falar, poxa, faz um exercício físico, né? Vamos tratar dessa outra. Porque é tudo um conjunto, não tem como separar o corpo da mente, né? Se eu tiver também saudável, né? Fisicamente, eu também consigo trabalhar melhor minha mente, né? Então, do mesmo jeito, se a minha mente também está bem, eu preciso trabalhar meu corpo, não tem como eu negligenciar uma parte ou outra, né? Então, o estresse faz isso, eu estou muito estressado, isso afeta muitas outras partes das questões físicas que a gente precisa ficar muito atento. Agora, Ana, a gente falou um pouquinho do estresse crônico. Quando que ele passa, né, de um estresse comum e se torna crônico, né? Como que as pessoas que estão acompanhando em casa podem identificar? Poxa, eu já não estou num estresse aí que é normal, já estou ultrapassando. Sim. Quando a gente pensa principalmente que os estresses, primeiro a gente precisa entender que a gente passa estresse todo dia, seja no trânsito, seja realizando uma atividade que nos demanda muito, que é uma cobrança, né? Até nós mesmos. Então, isso é normal, só que ela passa, tem um fim, né? Então eu fico estressado, mas isso se encerra. Então eu posso ficar estressado porque eu tenho que fazer uma prova, mas logo depois eu já me acalmo. É diferente de um estresse crônico em que esse não ter um fim. Eu estou sempre estressado. Às vezes as pessoas podem até falar para você: nossa, como você está estressado nesses últimos tempos, ou faz tempo que você está estressado. Isso também pode ser um jeito de chamar a nossa atenção para a gente pensar: peraí, né? Ou você está muito irritado durante muito tempo, você não consegue dormir durante muito tempo, pensamentos que não param na sua cabeça, né? Então, tudo isso a gente precisa ficar atento, porque é uma coisa que não está tendo um final, não é de um evento específico, são de vários momentos e que não tem fim. E isso também gera a questão de eu não prestar atenção na minha vida e nos momentos que eu estou passando, porque às vezes pode ser questões que eu posso aliviar com resoluções do meu dia a dia, mas às vezes eu não consigo nem parar para isso, por isso que acaba ficando crônico. Eu não consigo prestar atenção no que estou fazendo no meu dia a dia que está levando a esses níveis de estresse tão alto. E Ana, quais são as causas do estresse? Além de tudo que a gente já falou, né? Existe aquela causa assim que é a principal? Hoje em dia, eu acho que depende, às vezes, de faixa etária, né? Se a gente pensar, por exemplo, na criança, a criança pode ter estresse, às vezes, por questões escolares, né? A demanda escolar, às vezes, é muito grande. Às vezes, não só escolar, às vezes eu coloco a criança na escola, coloco no inglês, coloco na dança, coloco tudo, e solicito dela muita coisa, e ela pode ficar estressada por conta dessa carga muito alta. Às vezes, o adolescente, a cobrança social que ele tem, né? De ser parecido com os pares, com as questões que aparecem nas redes sociais, tudo isso gera um estresse muito alto. Os adultos, o trabalho é a principal causa de estresse, eu vejo muito isso no consultório, a demanda profissional de você estar muito tempo no trabalho e pouco tempo de lazer, isso faz ter uma carga de estresse muito alta. Relacionamentos amorosos, sociais também, porque se solicita que você tenha determinado tipo de relação e às vezes isso não é verdade. E nos idosos também, viu, muito estresse, principalmente por conta da aposentadoria, né? Deixar de trabalhar, isso gera um conflito muito alto para eles, porque você sempre foi ativo, que é uma cobrança social, e você deixa de ser ativo, isso gera um conflito muito grande também, o estresse. Então, dependendo da faixa etária, dependendo do movimento que você está socialmente, pode ser causas de estresse. Ninguém está imune, então, né? Todas as faixas Ah, etárias, praticamente a gente sim. já nasce estressando, então, né, Ana? Atualmente, sim, viu? Porque, olha, eu vou dizer, até os bebês, a gente percebe alguns bebês com sofrimento psíquico, que é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Bebês que não, bebês que choram demais, ou bebês que não dormem, bebês que sofrem, são coisas que a gente precisa ficar atento também.
Ana, tem nesse caso, né, para a gente tentar e combater o estresse, tem algum exercício físico que é bastante indicado para as pessoas que estão aí com uma carga de estresse muito grande? Olha, qualquer atividade física que seja prazerosa, isso ajuda muito no estresse. Então, se é uma pessoa que se dá bem com água, nossa, fazer natação, hidroginástica, isso ajuda muito. Mas técnicas que eu aconselho, que seriam extremamente importantes para o dia a dia, porque às vezes, como eu falei, as coisas são tão rápidas e a gente precisa fazer, por exemplo, relaxamento, né? 5 minutos de pausa, prestar atenção na respiração. Às vezes, esses movimentos do dia a dia que a gente precisa, a gente pode fazer no intervalo de uma atividade para outra, né? Então, esses são movimentos que são importantes. Mas a atividade física, gente, seja qual for, pode ser musculação, caminhada, né? Uma luta, desde que ela seja prazerosa para a pessoa que está fazendo, é extremamente indicada. O corpo precisa estar em movimento para liberar o que a gente precisa estar liberando endorfina para a gente poder ter sensação de prazer também. Exatamente, porque também não adianta fazer uma atividade física forçada, que aí você vai se estressar e não vai atingir o objetivo de liberar endorfina, não é, Ana? Sim, exatamente. Imagina, eu sou péssima com musculação, eu tenho muita dificuldade, mas caminhar, para mim, é um prazer enorme, caminhar em parque, poder ver as árvores, isso relaxa. Então, assim, eu sou assim, e cada pessoa vai descobrir a sua forma de ver como fazer, porque senão ela para também de fazer exercício, né? Se eu começo a fazer um exercício que não me dá prazer, aquilo vira, então, até uma causa de estresse também, né? Se me força a fazer uma atividade que eu não tenho prazer nela, isso também vai gerar um estresse. Então, é necessário a gente buscar formas, buscar atividades que não são prazerosas, né? Atividades físicas extremamente importantes, mas tem que saber onde que eu gosto, o que que eu gosto, né? Exatamente, Ana. Agora, as mudanças no nosso corpo, elas podem também ser ocasionadas pelo estresse, né? As mudanças hormonais, elas acontecem também quando a pessoa está estressada? Sim, sim. O nosso corpo é todo ligado, né? Então, não tem como a gente poder separar. Então, por exemplo, as mulheres sofrem muito em questões de TPM, questões de hormonais, né? Então, tudo isso gera muita a questão do estresse. Então, a gente pode perceber também questões também de saúde, sobrepeso, né? Às vezes, dificuldade na alimentação. Tudo isso gera um estresse muito grande, porque a gente também é cobrado a estar em determinadas formas, né? Tanto física como sociais. Então, tudo isso gera um estresse que vai levando, às vezes, a esse estresse crônico, como a gente falou. E aí pode causar depressão, porque aí eu já não consigo mais ter motivação para fazer outras coisas, porque eu não consigo chegar nesse ideal que é me cobrado, né? Então, é importante a gente ficar atento também a isso. Agora a gente falou um pouquinho, né, dessa parte física, e no nosso psicológico, o que que o estresse ele pode causar para a nossa saúde mental? Sim, principalmente na parte social, né? Então, assim, pessoas estressadas normalmente começam a se isolar mais. Por quê? Porque elas ficam irritadiças, então elas começam a descontar muito, a brigar muito, então são pessoas nervosas, e não é porque ela é uma pessoa má, uma pessoa ruim, de jeito nenhum, é porque ela está ou no momento estressor, ou ela está num estresse crônico. Isso faz com que o quê? As pessoas também se afastem dela, né? E isso vai gerando o quê? Mais culpa, mais essa sensação de que eu estou errado, essa sensação de que não está certo. Então, olha só que tanto de questões que vão acontecendo por causa do estresse, que emocionalmente eu vou ficando no lugar de incapaz, né, de fracasso. Então, são muitas situações emocionais que vão gerando, tanto de ansiedade como depressivas também, que a gente precisa cuidar. Então, é extremamente também importante que a gente busque um profissional da saúde para fazer essa avaliação, porque normalmente a gente vai dizendo que tudo do senso comum é o estresse, e às vezes esse estresse pode já estar sendo uma ansiedade, pode estar sendo também uma depressão. Até gostaria de abordar esse tema com você, né? Estresse e depressão. Qual que é a relação entre eles, né? E como que as pessoas podem também diferenciar um do outro? Ah, será que eu estou estressada e
posso entrar em depressão se eu tiver uma forte carga aí de estresse? Qual que é essa relação? Sim. Aí a gente também tem que pensar na diferenciação do que é uma depressão e do que é uma tristeza comum, né? Todo mundo fica triste, né? E isso é inerente da vida das pessoas, a gente precisa também ficar triste. E hoje em dia também se tem um senso comum, essa pessoa está depressiva. Então, por exemplo, a gente tem um adolescente que terminou um namoro. Aí você fala, nossa, ela está depressiva, porque terminou. Não, ela está triste. E isso passa, né? A depressão é algo que vai tendo uma constância, né? Uma constância de uma tristeza, uma constância de dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, falta de prazer, falta de motivação, né? Então, às vezes, o estresse, devido, como eu já falei, às vezes a gente está ali naquela correria, só que por conta dessa irritabilidade, a gente vai se isolando, a gente começa a perceber que esse isolamento vai trazendo sinais depressivos, né? Sintomas depressivos. Então, o estresse pode sim levar à depressão. E essa é a diferença. É o quanto que isso vai sendo crônico, o quanto isso vai também impactando no nosso dia a dia, na nossa vida. Se impacta na nossa vida, nas nossas relações sociais, é algo que a gente precisa ficar atento. E Ana, você costuma atender pessoas assim que chegam com sintomas de estresse, mas acham que não estão estressadas e até acham assim, eu acho que eu devo estar com alguma outra doença, porque eu não estou estressada. É comum isso acontecer também? Olha, na verdade é comum hoje em dia as pessoas chegarem com diagnóstico lá, né? Já chega dizendo, eu sou ansioso porque eu vi isso, eu tenho, sei lá, sou bipolar, eu tenho, não sei. Chega com um diagnóstico, mas é um diagnóstico muitas vezes que é feito rapidamente na busca na internet e as pessoas não conseguem diferenciar isso, né? É muito difícil alguém chegar dizendo que está estressado. Eles podem chegar dizendo que estão depressivos, que são ansiosos, que têm vários outros transtornos, né? Mas é difícil entender que às vezes ele está estressado por uma questão que é externa. Essa é a diferença. Quando eu acho que o problema sou eu, então eu estou depressivo, eu sou ansioso e as questões em volta não têm nada a ver. Então eu não preciso mudar nada, eu preciso mudar só eu. E isso acontece muito no consultório. Quando a gente vai começar a fazer as intervenções, a gente começa a pensar, poxa, mas isso tudo na sua vida está fazendo com que você fique estressado, né? A pessoa começa a prestar atenção mais no seu dia a dia, fala realmente, olha, eu não estou tendo tempo para isso, eu não consigo aproveitar a minha vida, não consigo aproveitar meus filhos, não consigo aproveitar minhas amizades. Então, assim, é um impacto enorme que acontece que as pessoas não param para prestar atenção. E Ana, o estresse, ele tem fases? Existem níveis aí de estresse, né? Até, lógico, a gente falou do estresse crônico, desculpa, mas tem essas fases, né? O início, o meio aí, depois começa a ficar mais complicado, é isso? Sim, e como eu falei, o estresse, ele é dito que teve 3 fases, mas desde 2000 a gente já conta com 4 fases dele, né? Que é o estresse que é comum do dia a dia, né? Que a gente, como eu falei, você vai estar estressado porque você vai ter que fazer uma atividade rápida, você tem uma situação de perigo, você fica estressado, e isso passa. A outra é quando você começa a ter isso muito no seu dia a dia. E aí começa a intervir mais nas suas relações, começa a ter, mas você continua vivendo, continua fazendo as coisas, isso não impacta tanto. No terceiro, o impacto já é muito grande. Você começa a ver uma corrida enorme sobre isso, você começa a ter sintomas físicos, começa a desencadear outros transtornos, e a gente já vê também hoje em dia o estresse, que é aquele que as consequências são muito maiores, que está relacionado a vários outros fatores juntos, que fazem com que a pessoa comece a não conseguir mais diferenciar aquela situação que ela está. Então, por isso que a gente pode recorrer. Quando a gente percebe já um estresse, a gente pode fazer uma intervenção inicial nisso. Exatamente, Ana, até porque, né, se não tiver essa intervenção, o estresse ele pode se tornar perigoso a ponto até da pessoa assim ter pensamentos suicidas, né, ter pensamentos contra a própria vida. Isso pode acontecer? Pode sim. E principalmente porque, como a gente falou, esse isolamento, essa cobrança, essas questões que não são cuidadas e por a gente acreditar que a culpa é nossa,
e não é uma questão, às vezes, social do outro, as pessoas começam a ter pensamentos, sim, intrusivos, pensamentos de morte. Então, são questões de saúde mental gravíssimo que a gente precisa recorrer a um acompanhamento médico, a um acompanhamento psicológico. Sim, viu? Então, são questões que o estresse crônico, o estresse que não é cuidado, pode gerar, sim. Iana, uma outra dúvida também, né? O estresse, ele pode causar algum tipo de dor, assim, no nosso corpo? Quais seriam Uhum. essas dores? Uhum. Sim, pode ter fadiga, sensação de cansaço extremo, aquela sensação que você levanta da cama já cansado. Por quê? Porque não relaxa. O corpo, junto com. São músculos, né? Se a gente fica tenso, a gente vê que a gente, né, prende tudo, a gente não consegue relaxar. Então, dores físicas, muitas vezes as pessoas começam a ter essas dores e vai para o ortopedista, passa no fisioterapeuta. E hoje em dia a gente percebe, por exemplo, muitos centros de dor estão acontecendo, porque além de tratar a parte física, corporal, lá também se tem psicólogo, educador físico, outros profissionais que vão nesse conjunto trabalhar, porque não é só a questão física da dor também, mas a questão emocional que interfere nessa dor do dia a dia do corpo. Iana, tem também o chamado transtorno do estresse pós-traumático. O que seria isso? Ele é um tipo de estresse específico, né, que ocorre, é isso? Sim, sim. O estresse pós-traumático justamente fala de um trauma, né? Então, assim, por exemplo, sofri uma violência, agora, há pouco tempo, esses desastres naturais que estão acontecendo, né? Essas catástrofes que estão acontecendo, situações por exemplo, um acidente de carro, tudo isso pode gerar um estresse pós-traumático. O que acontece no estresse pós-traumático? Isso, gente, tem uma duração muito longa e precisa de acompanhamento, porque o pensamento é intrusivo, toda vez tem aquele pensamento. Eu posso evitar, por exemplo, se for um acidente de carro, posso começar a ter pavor de carro, de vias públicas, pode começar a ter outros sinais também, né? Às vezes eu posso ter um apagão, não conseguir lembrar, não conseguir fazer, porque é um estresse tão grande que eu não consigo nem lidar com aquela situação, de tão impactante que foi. E isso gera vários outros conflitos no dia a dia. Então, o estresse pós-traumático é muito importante ser cuidado e precisa de acompanhamento médico, psicológico nesses casos, viu? Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as crianças e os adolescentes. Como que os pais eles podem, né, ter algum tipo de orientação quando as crianças estão estressadas, como saber identificar, como ajudar também, né, que eu acho muito importante, né, o apoio nesse momento, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Sim. Bem, criança, eu sempre falo que o principal que aparece sinal é uma criança que não brinca. Criança que não brinca é uma criança que está adoentada mentalmente. Psicicamente ela não está bem. Criança tem que brincar, criança tem que correr, criança tem que ser curiosa, né? Criança é assim, né? Criança muito quieta, criança que a gente vê muito irritada, que não consegue fazer as coisas, isso gera um sofrimento muito grande e precisa de acompanhamento. E o que os pais podem fazer? Primeiro, se você vê que uma criança está em sofrimento desse jeito, né, muito irritada, não consegue terminar as atividades, não consegue dormir, não consegue brincar, você precisa estar disponível para ela e oferecer e ensinar isso para ela. Então, assim, tirar também as causas estressoras, que lembrando, não é a criança que está estressada sozinha, existem causas estressoras. Pode ser também o uso excessivo de celular, de tela, pode ser também muitas tarefas no dia a dia, pode ser uma dificuldade de aprender na escola. Então, eles estarem atentos a esses componentes estressores para atuar junto com a criança nisso. Né? Os adolescentes muitas vezes são as questões da própria adolescência, né? A demanda social que se solicita deles, né? Entrada no vestibular, dificuldades físicas que eles têm para poder se relacionar com os outros, né? Essa demanda. Então, os adolescentes, eles por si só eles já são mais esquivos, eles querem ficar mais isolados, mas isso não significa que eles não possam socializar. Então, a gente precisa ficar atento, por exemplo, falta de apetite ou comer demais, né?
adolescentes que você percebe que eles já são irritados, mas é um irritado que chama muita atenção, que começa a prejudicar em outras áreas sociais, outras áreas também dos estudos. Então, poder fazer com que esse adolescente participe de outras atividades de prazer é extremamente importante para eles. Eu acho que em todos esses casos, os pais, as pessoas que estão próximas, precisam estar atento aos sinais que a criança mostra e principalmente aos ambientes estressores, a esses componentes que estão fazendo com que esse sujeito fique assim, estressado, nesse momento de vida tão importante, né? E Ana, a gente vive aí uma onda de casos de bullying, né, no país, e com finais trágicos. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião também sobre isso, como que os pais devem abordar esse assunto em casa, porque isso também gera muito estresse, né? Tanto para as crianças, quanto para os adolescentes, até mesmo para os pais, né? Poxa, será que meu filho está sofrendo bullying na escola, não fala nada? Ou será que é o outro lado, será que meu filho está causando, né? Está provocando bullying com alguém? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Sim. O bullying, gente, é uma questão que está extremamente. Hoje em dia a gente precisa falar muito, a gente precisa dizer sobre isso, porque é uma forma de violência, né? E é uma violência que muitas vezes se tem vergonha de dizer. Por isso que em casa a gente poder falar sobre isso, falar o que é desrespeito, falar o que é. Fortalecer também essas crianças e adolescentes, para eles poderem se gostar, né? Eles poderem entender eles mesmos é importante para poder se defender desses lugares. E eles poderem falar sem vergonha para quê? Para poder chamar um professor, chamar uma pessoa responsável para contar isso. Muitas vezes eles ficam tão envergonhados, tão inseguros, que escondem isso, isso vai remoendo, isso vai fortalecendo. Até a pessoa que faz bullying, viu? Ela às vezes não fala sobre isso, fica normalmente muito estressado, às vezes situações geram ele fazer isso e ele não consegue falar sobre essas situações. Então é muito importante também que a escola tenha espaços abertos para poder estar falando sobre violência, sobre aceitação e sobre bullying, como também na própria casa também. Ana, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pelas suas explicações e sua disposição. Obrigada a vocês pelo convite, fico muito feliz. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.